Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, pautas do dia. Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia, são 11 horas e 5 minutos. E hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho. E para falar sobre o profissional e a importância dele, nós conversamos agora com o Matheus Matos, ele que é instrutor do Senac Pará, engenheiro e docente do curso de técnico em segurança no trabalho. Está marcando presença aqui no estúdio da CBN Amazônia. Matheus, seja bem-vindo, bom dia. Bem-vindo de volta, né? É verdade, Max. Bom dia ouvinte, bom dia equipe. Um prazer sempre estar aqui em conjunto, agregando e auxiliando com as informações. Lá em Macapá também nesse bate-papo, Salgado Neto. Bom dia, Salgado, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá, tudo beleza, Matheus. Ótimo. Vamos lá, Matheus, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Pra gente então começar, deixa eu ver. Fale um pouco sobre o que faz o profissional de segurança do trabalho. Max, é uma área muito extensa, uma área ampla. E aí o dia 27, inclusive, o dia 27 de novembro, ele simboliza um dia vinculado à área de segurança do trabalho em conjunto. Então a gente pega tanto técnico em segurança quanto engenheiro de segurança do trabalho. São dois profissionais aí fundamentais no dia a dia. São dois profissionais que eles alteram no trabalho do dia a dia dos funcionários e agregam na qualidade de vida deles nas rotinas empresariais. E esses profissionais vinculados a essa análise são profissionais que eles vão participar em conjunto com as melhorias das empresas, em conjunto com melhorias identificando variáveis para controle de doenças ocupacionais ou otimizações que possam vincular. Para você ter uma noção, e aí o ouvinte também, só para a gente logo ambientalizar, a área de segurança do trabalho, ela nasce a partir ali de um conceito de regularização em 1985, efetivamente. E aí nesse processo, nessa análise, a gente tem ali as leis que nascem a partir dessa data. Então, dia 27 de novembro, ele é marcado pela lei número 7.410 de 85, que ela é a responsável por regularizar essas profissões vinculadas à área de segurança do trabalho. Então aí é algo relativamente novo, se a gente for apurar, e é por isso que a gente ainda tem tanta ocorrência, infelizmente, de acidente do trabalho no nosso país. Agora, é possível trabalhar em muitas vertentes, hein, Matheus? Salgado, é muito amplo. A gente pega a indústria, construção civil, área de gestão, escritórios, tudo que você imaginar, a gente precisa vincular um profissional da área de segurança do trabalho. A gente tem os dimensionamentos que são vinculados a partir das normas regulamentadoras. Para a gente ter uma noção rápida, são 38 normas regulamentadoras que a gente tem hoje em cenário nacional, fora as normas vinculadas à área de higiene, melhorias, que a gente trabalha que são vinculadas às emendas e tudo mais. Só que assim, tem muito cenário, tem muita área. Onde você imagine que tenha, por exemplo, uma ação sendo executada, tem que ter alguém ali vinculado à área de segurança que está pensando naquele processo, que está pensando naquela otimização em conjunto também para melhorar o dia a dia, não só da equipe, da empresa, mas também principalmente saúde do funcionário que ali está envolvido. Bora falar sobre jornada de trabalho, Matheus. Tem algo estipulado pela categoria? Vai de empresa para empresa? Conte pra gente. Sofre variação. É um profissional que ele está vinculado tanto no modelo da CLT quanto no regime de concursos públicos, então sofre uma variação muito ampla. A gente tem um geral, 44 horas semanais, e a gente tem inclusive especulação financeira vinculada a isso. É um mercado cada vez mais atrativo. Então esse mercado, no dia a dia, que ele ali é trabalhado conosco, que ele é otimizado, a gente tem uma especulação hoje de mercado em cenário atual entre R$ 4.500 e R$ 5.000 nas empresas vinculadas a uma jornada laboral de 44 horas semanais. Sendo que essa quantidade de horas ela pode sofrer mutação ou a variação conforme o regime e modelo de empresa. Agora, Matheus, pronto, estou lá trabalhando como profissional de segurança do trabalho. O que a empresa que eu estou prestando serviço deve me oferecer para que eu tenha condições de exercer a minha função? Principalmente, Salgado, ela tem que te oferecer condições e entender esse processo de que ela ali vai fazer parte desse conjunto de fatores. O que seria isso? Bora lá, para eu trazer aqui alguns dados para vocês que até vai consolidar essa sua pergunta e vai dar um maior norte para a gente. Se a gente pegar dos anos aí, entre 2013 e 2021, se a gente fizer uma análise, tá, um cenário, a gente tem aí um gasto previdenciário superior a 100 bilhões de reais, tá? Gasto previdenciário.
somente com despesas decorrentes do acidente. Além da perda acumulada do acidente. Só do acidente. Além de 430 milhões de dias de trabalho, se a gente for fazer essa análise. Imagina a gente pegar uma jornada de trabalho de um trabalhador que esteja vinculado a isso e fazer essa análise pontualmente. Isso é em cenário nacional. Se a gente pegar uma análise hoje, né, nesse período aí que eu falei para vocês, em média 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho no país. Além disso, se a gente fizer uma análise, um corte mais atual, a gente tem uma crescente entre o ano de 2022 e o ano de 2023 de aproximadamente 18% nas taxas de acidente, ou seja, está cada vez mais aumentando. E ainda assim, se a gente fizer um recorte mais preciso, a cada 32 segundos no nosso país ocorre um acidente do trabalho. Então, é algo alarmante se a gente for fazer uma análise, um corte relacionado a esse processo. E se a gente for realmente analisar esses custos vinculados à questão previdenciária, afastamento de trabalhador, conjunto de fatores que ali estejam vinculados, é uma conta astronômica que, se a gente tivesse realmente um cuidado um pouco maior, principalmente com o trabalhador e a saúde dele, todo o país iria agradecer de forma geral. Eu quero citar um exemplo aqui, mais ou menos, deixa eu ver aqui, acho que foi uns 2 anos atrás, para eu entender, para a gente, na verdade, entender como é mais ainda a atuação desse profissional. Tivemos um caso no Maranhão, em um supermercado muito conhecido, inclusive, onde estavam repondo alguns produtos, né? Só que dentro dessa reposição estava lá aquele veículo dentro, né? Fazendo aquele trabalho de levantamento, tinha o profissional e tudo, e não isolaram a área. E a gente, infelizmente, teve um acidente muito grande, onde uma mulher faleceu e alguns funcionários ficaram feridos. Hoje, esse supermercado também atua aqui em Belém, só que esse supermercado, a gente percebeu o seguinte, que quando eles vão repor estoque, agora eles isolam o corredor e ninguém faz mais compra naquele perímetro, naquele horário, no momento de reposição. É aí que o profissional entra? Também. Ele entra desde o momento da prevenção focado. A gente tem sempre 2 atitudes quando a gente fala. A gente tem a atitude corretiva e a atitude prevencionista. Então a gente sempre foca muito no dia a dia na prevenção. Aí a gente tem 2 modelos que você falou no teu caso. Tem a corretiva a partir do momento que ocorreu um determinado incidente e a preventiva a partir daí em outras unidades. A prevenção ela é fundamental porque ela vai deixar de existir lá na frente o custo vinculado àquele processo, né? E aí sim, a segurança do trabalho ela vem no aspecto geral, desde orientação do trabalhador no momento onde ele entra naquela empresa, participando até mesmo da questão do processo seletivo, do monitoramento constante dele, dos exames que ele está sendo feito, exames admissionais ao longo do período, troca de função, análise do CBO desse profissional, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, que ele lá esteja vinculado de forma adequada, até para que não ocorra um desvio de função vinculado a isso. Então é todo um amparo que é onde a gente vai fazer uma análise para que isso não ocorra lá na frente como causa de um acidente. E pegando esse gancho aí que você falou de um acidente, só para a gente ter uma noção desses dados, a gente tem em média, hoje no Brasil, 70 acidentes por hora e 7 óbitos por dia no nosso país, vinculado a falhas da questão de acidente do trabalho, vinculados à área de segurança também. Então, a gente monitora esse profissional principalmente como um agregador. Ele vai entender e fazer aquele meio de campo, como a gente gosta de falar no dia a dia, entre a empresa e esse trabalhador. Ele entende a necessidade diária do trabalhador, como otimizar, mas ele também tem que entender a necessidade da empresa para buscar melhores resultados, tanto para ela quanto saúde e segurança ao trabalhador. E, Salgado, só pegando rapidinho aqui o gancho, já que o empresário gosta de números, falando em outra língua, ele gosta realmente de números, o profissional ele chega e apresenta, olha, se você não tiver esse investimento aqui, você vai gastar isso aqui, mas se você tiver esse investimento com um profissional aqui, você vai ter isso aqui. Eu acho que é a melhor maneira de explicar e trazer a importância desse profissional, né? Enfim, Salgado. Então, a dúvida que eu estou tendo aqui, Max e Matheus, é o que pode gerar uma ocorrência, porque eu acho que o profissional de segurança do trabalho ele também vai criando estatísticas ali para combater as estatísticas, né? Então, o que poderia ser considerado um acidente do trabalho? Só aquele quando de fato aconteceu e alguém se machucou, ou o risco já entra ali para a estatística? Boa. A gente tem a ramificação dos dois, né? Tanto é que quando a gente vai fazer uma análise dentro do catálogo nacional,
a gente consegue identificar aqueles que foram abertos, o que a gente chama de um documento de CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho, aqueles que não tiveram a abertura da CAT, ainda assim um determinado profissional deu entrada até uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro, seja o que for, e aquele que não teve a notificação de forma alguma e posteriormente foi buscado, vinculado à área da Previdência. Então, são várias vertentes que você tem. E elas, em conjunto, geram esse número geral, que aí a gente está acostumado e está conversando um pouquinho sobre esse processo. O que é algo muito interessante também da gente entender é que é o seguinte, as notificações elas vêm cada vez aumentando, mais vinculado agora a essa ascensão do e-social, que a gente tem, que é uma plataforma na qual a gente vai condicionando situações que ali estão sendo alertadas. E, principalmente, a gente atribui muito dos conceitos hoje de estarem aumentando os percentuais vinculados à área também ao cuidado que está existindo. Antigamente a gente tinha uma grande quantidade de subnotificação. Então as empresas elas diziam assim, poxa, eu não vou informar, eu não vou alertar, eu vou tentar apaziguar aqui, porque vai gerar um indicador negativo para mim. Para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui um eixo, por exemplo, da área da construção civil. Dentro da construção civil é comum nós passarmos na frente de obras, grandes empresas e ver assim, estamos há 3.000 e poucos dias sem acidente do trabalho nesse local. Estamos há 5.000 e pouco. Se você tiver um determinado modelo de acidente que esteja envolvendo ali, não só na área da construção, mas indústrias, dentre outros, se esse funcionário, por exemplo, perde uma parte da mão, perde um dedo, tem uma fratura, existe uma plataforma na qual isso é veiculado e você tem perdas não só financeiras, mas vinculadas a esse período. Então, exemplo, uma falange do seu dedo polegar, ela vai ter uma perda de, 700 dias, 800 dias. Então, isso até mesmo para a visibilidade comercial, não só da empresa, mas de todo aquele grupo que faz parte, é algo interessante também, porque ele mostra que está tendo um cuidado não só com o trabalhador, mas com todo o processo que está sendo vinculado ali a esse eixo e a esse setor. Dando uma passada aqui no YouTube rapidinho, tem muita mensagem, tem uma pergunta interessante também aqui. O Sandro Gaia está participando, Eliabe Souza, deixa eu ver quem mais, a Bela Oliveira, Cláudio Costa, Maciel Souza. Galera tá acompanhando em youtube.com/CBN Amazônia, muito obrigado aí. Agora tem aqui, deixa eu ver quem é que tá mandando essa pergunta, é o Thiago Freitas. Fala, Matheus, diz para todos aí que os acidentes de trabalho, ocorrem mais nas segundas e sextas-feiras. Primeiro por conta da ressaca e também pela presença do fim de semana. Isso é verdade, Matheus? Isso é verdade. Caramba! Isso é verdade. A gente comenta muito isso dentro de sala de aula também. A gente comenta. Se a gente for fazer um corte nos dias de maior apuração, bora fazer uma análise fria. Sexta-feira, fim de semana, a gente está afim de ir embora. A probabilidade de ocorrência de ter uma falha, de não ter um acompanhamento adequado, é maior. A pressa, né? A pressa, inimiga da perfeição, aquela velha expressão, é literalmente isso. E aí o cara vai, final de semana, tem ali o final de semana dele, chega na segunda-feira, já chega, poxa, ou muito feliz porque um time, alguma coisa deu certo, ou muito chateado, e acaba tendo uma maior probabilidade de desatenção. Muito sono, vai que não dormiu direito. Aí, também. E aí isso daí aumenta muito a probabilidade dessa ocorrência. E se você fizer os cortes exatamente, você verifica que segundas e sextas-feiras são os dias onde eu tenho maior incidência de acidente. E se eu fizer ainda, não é só isso. Também são os dias que eu tenho maior probabilidade de ocorrência de faltas nos ambientes. Tanto é verdade que a maioria da quantidade de treinamentos, qualificações, otimizações que vocês vão ver, e geralmente é feito no mundo corporativo, são feitos às terças e quartas. Por quê? Geralmente é um período onde eu consigo ter um maior nível de atenção e retenção desses profissionais que já estão lá. É, gente, olha só. Eu sabia dessa, Salgado, eu não sabia também não. Mano, é pra ficar atento, né? Principalmente se dirige máquinas pesadas, coisas do tipo. O risco que o Maxi Souza, por exemplo, pode cometer é de engasgar alguma coisa aqui na hora de falar, mas fora isso... É verdade. Olha, são 11h19, Salgado, eu ainda tenho pergunta. Bora pro próximo bloco com essa entrevista, bora? Bora! Já são 11h19. Você fica com a gente, né, Matheus? Na hora, sempre. Então pronto, bora pro intervalo. Já já a gente continua com essa entrevista bem esclarecedora, falando sobre o técnico de segurança do trabalho. Hoje é o dia desse profissional e o Matheus Matos está aqui com a gente. Ele que é instrutor do Senac Pará, engenheiro e docente do curso técnico em segurança no trabalho. Voltamos já. 8 da noite.
CBN, pautas do dia. Estamos de volta, o assunto continua sendo o profissional de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho. Estamos recebendo o Matheus Matos, ele que é instrutor do Senac Pará, engenheiro e docente do curso técnico em segurança no trabalho. Matheus, ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui, por isso decidimos levar até mais um pouquinho. A empresa, ela é obrigada a fornecer o EPI ao trabalhador, né? Quando isso não acontece, e mesmo oferecendo EPI, e não tendo condições de trabalho naquele momento, quando a gente fala, por exemplo, na construção civil ou em qualquer outra área que exige um pouco mais de cuidado do que em outros segmentos, o que o profissional, o que aquela pessoa precisa fazer? Tem que questionar, tem que denunciar? Qual é a dica que você passa pra gente? Max e ouvinte, de cara, o profissional ele tem o que a gente chama de direito de recusa. Esse direito de recusa ele, conhece ali daquele trâmite, conhece do processo e ele não vai executar realmente uma atividade que ela não esteja ali propícia à atividade fim que ele executa, ou seja, a atividade na qual ele foi contratado aquilo, e se não houverem os EPIs adequados, equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, ele pode sim fazer denúncias, fazer evidências, e essas evidências ficam muito mais fáceis hoje através de redes sociais, celulares, que a gente pode estar evidenciando esse processo. Então, é muito comum a gente ter hoje esse respaldo vinculado ao próprio profissional. Pode fazer uma denúncia rápida e clara vinculada ao próprio Ministério do Trabalho. Então, ele é importantíssimo que ele entenda todos esses conceitos vinculados ao processo. Em contrapartida, também é importante, vinculado ao lado do eixo empresarial, a gente entender que, se eu forneço todos os EPIs adequados, com certificado de aprovação em dia, com certificado de concedência vinculado a esse processo, esse profissional, ele deve utilizar aquele EPI. Muitas das vezes a gente vê o seguinte: poxa, eu não vou utilizar essa máscara porque ela é desconfortável, porque ela não é de uma cor que me favoreça, que eu gosto, ou algo do tipo. Eu quero uma outra. Peraí, será que ela está adequada? Será que é isso mesmo? Será que essa outra que você quer, ela vai atender a necessidade que você precisa? A gente tem muito isso com protetor auricular. A gente tem o tipo de inserção, que é o tipo plug, tipo concha, que é semelhante a esse que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tudo isso vai sempre ser pensado e imaginado ao nosso trabalhador. Ô, Matheus, eu queria pegar o gancho disso que você falou e trazer, digamos assim, o que seria o campo ideal e o campo real. Porque se o funcionário se nega a fazer algo porque está faltando equipamento de segurança, de proteção individual, isso, na prática, as empresas não colocam, digamos ali, uma notação do lado daquele funcionário e na primeira oportunidade ele é mandado embora? Ótima pergunta, Salgado. Bom, o campo ideal é que tudo surja e aconteça da melhor maneira possível. O campo prático, real, que acontece, muitas das vezes a gente tem ainda empresas que elas têm uma evidência vinculada a isso, só que esse mesmo trabalhador, quando ele sai da empresa e lembra dessas evidências que a gente comentou, ele vai buscar o direito dele vinculado ao processo, seja de forma trabalhista ou não, ele consegue hoje, de forma clara e enfática, conceder isso. A gente hoje trabalha no dia a dia na era do mundo digital, inteligência artificial, uma série de condições. Então, o funcionário no dia a dia ele tem acesso. Ele tem acesso ao meio de comunicação, ele consegue gerar evidência. Então, aquela classificação vinculada à área da qualidade, que é muito clara, ela é propícia a isso. Então, a gente consegue, inclusive, causas vinculadas a danos morais, porque o profissional foi coagido a algo, foi retirado dessa e daquela maneira. Então, tudo isso que a gente acompanha muito aí nas mídias sociais acontecem realmente no nosso mundo real de forma clara. Agora, Matheus, se acontecer um acidente comigo durante o trajeto de ida ou volta do trabalho, é considerado acidente de trabalho? Acidente do trabalho, porque você está saindo para executar uma determinada tarefa para uma determinada empresa ou determinado meio, ou está retornando àquele local. O que não pode é o seguinte: vamos lá, saí atrasado de casa, fui ali pegar meu ônibus, peguei o carro, moto da empresa e passei rapidinho numa padaria para tomar um café, para tomar alguma coisa, então ali no retorno. Isso não, porque aí não caracteriza a configuração como trajeto do teu ambiente de trabalho para o seu ambiente de casa. Tem sempre que ser isso oportunizado. Matheus, mas eu pego o ônibus. A empresa muitas das vezes pergunta: quais são as linhas que você pega? Quantos ônibus você pega? De repente aconteceu alguma coisa num trajeto diferente daquele que você está acostumado,
já é uma forma de evidenciar que você não estava naquele trajeto entre trabalho, casa, casa, trabalho. Salgado, A não ser que ele admita que ele estava namorando e estava na casa da namorada. Agora, Matheus, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é assim, vamos lá, houve um acidente com um profissional. Não sei nem se enquadra nisso, mas é só uma dúvida. Vamos supor, uma empresa não paga plano de saúde para aquele funcionário. Acontece alguma coisa com esse funcionário, está doente, está precisando de um suporte, seja um acidente de trabalho ou um acidente doméstico, por exemplo, que o impossibilita dele trabalhar. Qual é a responsabilidade da empresa nesses dois casos? Vamos lá. Se ele tem um acidente doméstico, ele foi ali no ambiente dele, seja lá final de semana, ele tem que comunicar. Poxa, surgiu uma determinada situação, aconteceu isso, eu vou estar impossibilitado por conta disso, busquei a unidade básica de saúde, estou aqui com atestado, estou aqui com um CID que caracteriza isso, aquilo, um afastamento, eu tenho que ter provas consolidadas a isso. Ah, Matheus, não tenho essa execução, eu tenho que buscar rapidamente uma unidade de saúde. Matheus, a empresa não paga plano de saúde, eu não tenho como ir. Eu tenho que ir até novamente uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro e tem que ter um acompanhamento. Para você ter uma noção, surgiu um acidente do trabalho no teu ambiente laboral diário. Eu tenho que ter alguém que acompanhe você até a unidade básica de saúde. Essa pessoa tem que ficar com você do início do processo até o final para garantir, inclusive, a abertura depois do protocolo da CAT. Essa CAT ela tem que ser aberta num período de até 24 horas após a ocorrência desse acidente. E aí eu tenho que informar, qual foi a ocorrência, como foi, qual é o CID que esse médico caracterizou você, qual é o período médio estimado de afastamento, o que é que eu vou precisar consolidar aí nesse processo. E esse número precisa cada vez mais ser aumentado, porque, para você ter uma noção, trouxe um outro recorte, a gente tem hoje, através da Federação Nacional de Técnicos de Segurança do Nacional, uma média de 430 mil técnicos no país. Desses 430 mil técnicos, a gente tem ainda 60%, 55% ali do sexo masculino e o restante do sexo feminino, que hoje já vem equiparando muito essa consolidação. Para você ter uma noção, hoje em nível de ensino técnico e superior, o público feminino domina. É em média 58%, 59% vinculados a eixos de aprendizagem técnico e superior do sexo feminino e o restante ali 42%, 41% do sexo masculino. Então, um recorte que vem mudando e também os cuidados que vêm sendo aplicados, também, graças a Deus, eles vêm sendo cada vez maiores. Então é isso, Matheus. Muito obrigado pela participação, né? Parabéns pelo dia de vocês, inclusive, né? Hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho. Volte mais vezes aqui na CBN, tá bom? Com certeza, Max. Um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês. E sigam aí as nossas páginas. Dê uma olhadinha nos cursos que são ofertados, inclusive pelo Senac Pará, é uma maravilha. E sempre na saúde e qualidade de vida de todo mundo que está agregando e está trabalhando conosco na sociedade. Obrigado, Matheus. Obrigado, Salgado. É isso, conversamos com Matheus Matos, instrutor do Senac Pará, engenheiro e docente do curso de técnico em segurança no trabalho. Salgado, repórter CBN.